1975, a Ferrari começou a produzir os motores V8 centrais com a 308. 8 gerações depois, a própria Ferrari resolveu fazer o tributo para todas elas. Essa é a F8 Tributo. Pois é, pessoal, estamos aqui agora no teste da F8. Eu não estou no pilote, mas estou já sentindo o carro, já é a segunda vez que eu estou com ela. No momento que a gente fez as gravações, infelizmente a gente teve um problema com o arquivo. Mas, bom, a F8 é um carro extremamente confortável ao rodar, porque ela tem um grande ponto que é a suspensão magnética. Então isso ajuda no conforto do carro. Os bancos são muito confortáveis, abraçam bem. Eu fiquei bem impressionado com isso, não esperava tanto assim. Outra coisa também interessante dela é o quanto a cabine, pro teto pelo menos, é grande. Mas eu que tenho 1,88 m, fico bem apertado nela. Então não me sinto muito confortável, mas prefiro a 911 Turbo ainda. Mas assim, eu tô bem impressionado, o rodar dela é muito suave. Uma coisa que eu percebi, que o Reinaldo relatou no dia que a gente estava fazendo o teste, e agora você consegue sentir, é que quando você faz um zigue-zague com o carro, você sente muita rolagem da carroceria. Então você sente a traseira puxando. Claro, é um carro extremamente largo, é um carro extremamente grande, por uma proporção comparada, por exemplo, ao 911 Turbo, é um grande concorrente dela. Mas é uma coisa também que a gente vai ver na 720S. A 720S também é uma concorrente da F8 Tributo. Agora sim, olhando aqui para dentro, a gente tem o start-stop dela, por exemplo, que é uma coisa que eu não esperava dentro de uma Ferrari, embora sabendo que tem isso tudo dentro, né, tem muita tecnologia esse carro. A gente tem também uma coisa que eu fiquei extremamente, vamos dizer, impressionado, é com a qualidade, definição alta que as telas do carro têm. Vocês vão estar vendo em vídeos curtos a tela do passageiro, né, o media display pro passageiro, a parte também do painel digital dela, né, que ela tem um contagiros analógico, e ela tem duas telas digitais muito de alta definição. Uma coisa só que essa exatamente não tem, mas é o sistema de som da JBL, que é um opcional. Essa unidade que a gente está andando não tem esse sistema de som. Eu ainda não fiz o teste do sistema de som, mas acredito que o sistema de som deve ser muito equivalente ao sistema de som da Burmester do 911 Turbo, ou um pouco inferior ao Bowers & Wilkins da 720S, que é um grande concorrente, como eu digo, novamente. Mas assim, outra coisa que também me impressionou muito na F8 é a qualidade do acabamento. Você comparando com Ferraris mais antigas, anteriores a 458 Itália, nós tínhamos um pouco de problema na parte de acabamento. Mas hoje eu já vejo que o acabamento da Ferrari tá de primeira, tá muito bom, tô bem impressionado. Chupa McLaren, porque McLaren desmonta. Mas enfim, eu tô bem impressionado com o carro. Não esperava tudo isso de uma Ferrari, sinceramente. Como vocês sabem, eu sou um pouco hater de Ferrari. Um pouco não, bastante hater de Ferrari. Mas eu tô impressionado, mesmo em baixa velocidade, no caso que eu tô fazendo agora o teste, é um carro que já impressiona. As turbinas parecem vir muito cheias, mesmo em baixa. E bom, basicamente é isso, fiquei bem impressionado com o carro. A configuração desse carro aqui é com partes, alguns detalhes em alcântara, uma parte com couro. Ele tem um revestimento no teto ainda que eu tô tentando descobrir, mas é um tecido diferente. Se eu descobrir, vai estar aparecendo para vocês aí na tela. Mas eu tô bem impressionado com o carro, gostei bastante. Ainda não é um carro que eu teria, ou que eu coloque nas minhas Ferraris prediletas, porque as minhas Ferraris prediletas, como eu disse lá no vídeo, se você ainda não viu, dá uma corrida lá no card. Mas é um carro extremamente... me deixa tocado, vamos dizer assim. Eu acho que é um carro que eu tô tendo uma experiência
bem diferente do comum, uma coisa que eu não esperava mesmo. E é um carro extremamente confortável, mas não é um carro para longas viagens, acredito eu. Acredito da onde a gente está, a localização até São Paulo, acho que dá para fazer uma viagem bem tranquila, mas não muito mais do que essa distância, que seria ali em torno dos 150 km, ali 1h30, 2 horas de viagem. Acho que depois disso eu começo a ficar um pouco enxuriçado, mas é mais por causa do meu tamanho, do meu porte, né? Outra coisa que eu percebi é uma coisa que eu estava acostumado já desde a 458, mas é o tamanho da largura do carro. O carro é muito largo e quando você está dentro do carro, embora a cabine seja bem grande, você fica ainda assustado com a largura do carro. O carro é muito grande. É uma coisa muito engraçada com as legislações que a gente tem hoje, principalmente a legislação europeia. É um carro, muito largo, é muito grande, né? Então você vê agora fazendo os efeitos os efeitos, né, dessas legislações, você começa a ver no carro. Então o carro é extremamente gigante. Outro ponto também que eu vi que eu gostei muito foi o carbono mate. E uma coisa muito bacana, claro, sem sombra de dúvidas, é o volante, que vocês devem estar vendo aí em alguns shorts. O volante dela resume tudo, você não tem nada atrás do volante. A única coisa que você tem atrás do volante são as duas pedal shifts, né, para troca de marchas. Então... E assim, muito bacana, chama muita atenção, é uma coisa sensacional, a gente tá dando risada, todo mundo olha, é muito engraçado isso é uma coisa que o 911 Turbo não tem, embora o 911 Turbo acabe chamando um pouco de atenção pelo barulho, por causa que o escape do 992 tá fazendo muito barulho, mesmo o escape original, só com a borboleta aberta. E é isso, eu gostei bastante do carro, tô bem impressionado, isso é uma coisa muito bacana. Mas assim, comparado a 488 pista, a 488 GTB, não é um carro que a gente tem muita evolução, mas é um carro extremamente impressionante mesmo. Tô bem impressionado com o carro, ainda prefiro a 488 pista, mas porque é um pouco mais race, mas eu gostei muito do carro. Então é isso, eu acho que essas são as minhas percepções do carro. Um carro extremamente confortável, um carro extremamente bacana. Pensava que ia me assustar um pouco mais, mas é um carro bacana, tô gostando, mas ainda não consigo gostar de Ferrari tanto assim quanto o pessoal gosta. É isso, pessoal, fica aí minha impressão então da F8 Tributo. Bom, estamos aqui a bordo da F8 Tributo, que carro, que carro. Mas antes, a gente vai falar um pouco sobre a história. São 8 gerações de V8 central traseiro, esse belíssimo V8 que fica bem atrás dos bancos. Tem ronco, não é que nem a 488. Exatamente, tem um pouco mais de ronco. Mas a história não começa com V8 exatamente, né? A gente começa lá nos anos 60, quando o comendador Enzo Ferrari perdeu seu filho Dino, né? Sim. E aí, como uma forma de homenagem ao Dino, a gente tem o lançamento da submarca da Ferrari, que é a Dino. Começou com a rara e muito exclusiva, muito pouco produzida, 206 GT. Que era um carro com motor 2.0 V6. Pequeno motor, né? Pensar um 2.0 para uma Ferrari V6, que usava só V12 na época. Sim. Né? A Ferrari ela tinha na época uma história de usar V12, sempre o foco em motor muito grande em pista e não necessariamente em motor pequeno como um 2.0 V6. Que hoje muita gente reclama, né? O downsizing. Na época a própria Ferrari já tinha um motor pequeno num carro pequeno de entrada, vamos dizer exatamente. assim. Né? Era um carro que custava na época $5.000, se eu não me engano. Que pra época é muito dinheiro. Era muito dinheiro. Vamos dizer, o equivalente a hoje a uns, sei lá, acho que uns $100.000. Não sei, né? Não sei. A gente não vai chegar numa escala exata, mas fazendo um chute é bastante dinheiro de qualquer maneira. Tinha câmbio manual? Tinha câmbio manual. 5 marchas, infelizmente não tinha 6. E grelha, mas tinha grelhinha, né? Grelhinha, né? Grelha. Aí logo depois ela passou um stroke, ela ganhou, vamos dizer, um stroke no motor, né? Então ela ficou um pouquinho maior, ela virou 2.4 litros. E aí ela ganhou o nome de 246 GT. Então fica mais ou menos explicado o nome da 246 GT, né? Na época. Isso, e ganhou a versão Targa. Que acho que era GTS, né? Isso, 246 a Targa era GTS. E aí foi por aí, mas como sucessora ela ganhou a 308 GTB4, ou 2+2, né? Que continuou sendo Dino. Porém, a marca falou, vamos lançar alguma coisa para continuar a linhagem da Dino 2 lugares? Então eles lançaram a Ferrari 308, que é um carro clássico. Temos no Brasil várias, principalmente com teto Targa, né? Sim, a Targa acho que é a que mais tem. Pode ser que seja a que mais tem. Eu acho que mais Targa do que a Coupé normal. Exatamente. Né?
Então aí a gente tem o lançamento do motor tipo F116AB, que ele tinha um duplo carburador, de corpo duplo. Verbinha .40. Verbinha .40, exatamente. Era o Weber 40 DCNF. DC vem de double corpus, posso estar enganado, mas é o duplo corpo em italiano, porque a Weber era italiana. É italiana. É italiana, né? E aí ele tinha mais ou menos 225 cavalos na especificação europeia e 240 na especificação americana. Engraçado ela ter mais potência na versão americana. Mas era porque a versão americana ela tem um pouco mais de peso por causa da legislação e por causa dos escapes, né? Também das emissões de poluentes. Pra compensar. Mas mesmo na época já tinha essa diferença, essa legislação muito rígida nos Estados Unidos. Exatamente. Que até hoje, né, e todo mundo busca as versões europeias. E aí a gente tem um ponto legal, é que ela tinha o câmbio grelha de 5 marchas. Que a gente espera ainda que a Ferrari vai tomar consciência na vida. Que ela precisa voltar a oferecer câmbio manual. Um câmbio manual, com grelha, motor V8 central aspirado. Num carro menor. Porque a F8 ela é grande. Muito grande. A gente que tá aqui dentro, quem vê de fora e na rua passando, acha que é um carro pequeno por ser um carro baixinho. Sim, exatamente. Ela é um carro largo, ela é um carro baixo, mas ela é espalhada no chão, né? Óbvio, para ter estabilidade, é um carro muito forte, são 720 cavalos, precisa de chão, né? Bom, aí a gente dá uma atualizada na 308, em 1980, chega o famoso injeção eletrônica, né? Começou ali no final dos anos 70, os anos 80 foi bem marcado pela chegada da injeção eletrônica. Exatamente. E aí ela ganhou um I no final das carrocerias dela. Então GTB, a Coupé virou GTBI, e GTS, que era a Targa, virou GTSI. E em 82 ela passa a ser de 2 válvulas por cilindro, ela passa a ser 4. Que então ela vira 4 valvole. Exatamente, a 4 valvole, né? Também, né, teve como um dos pontos mais interessantes nessa época, nessa geração, o lançamento da famosa 288 GTO. Exatamente, que é o primeiro carro que dizem que era o primeiro supercarro da Ferrari, e ela depois ela foi substituída pela F40, mas isso é um pouco mais de história. É um carro extremamente raro, extremamente forte. Somente 272 unidades produzidas, ou seja, menos do que o número do carro, né, que era 288 GTO. Então, é pouquíssimos carros no mundo, mas tem um motivo, porque ela foi desenvolvida pelo grupo B de Rally. Ia entrar, Rally, né? Exatamente. Homologação, e acabou não indo. E acabou não indo porque no ano que ela foi produzida, foi toda pensada, né? Todo o projeto feito, foi cancelado o grupo B. Sim. Então foi bem naquela época ali, 86, 87, e aí a Ferrari falou, deixa quieto, vamos lançar o carro pra rua. Foi pra rua aí pros caras se matar, porque você imagina um carro de Rally do grupo B, que era um grupo extremamente ignorante, né? Nesse sentido de potência, de piloto. Vamos colocar na rua para os caras virem comprar o carro. Exatamente. Outro ponto muito interessante que a gente tem nessa geração é que, como eu falei, a 308 GTB4, ela é a versão de, vamos dizer, 4 lugares com motor 2.0 ainda da família Dino, né? Então eram dois, só que era, em vez de ser V6, ganhou 2 cilindros a mais, virou 2.0 V8. Aí a Ferrari, como uma estratégia, vamos dizer, como se fosse fazer um 911 carreira, assim, uma coisinha um pouquinho menor e tal, mas vamos imaginar aquela troca de motor. Então, sei lá, ela começa a vender com 2.5 do Cayman GTS, por exemplo, né? Então, aí, com essa ideia, ela lançou o 2.0 V8 da 308 GTB4 nos modelos 308 dois lugares. Então ela era chamada de 208 GTB e GTS, tá? Então era um motor com 155 cavalos. Mas em 82 ela ganhou a turbininha incrivelmente a mesma marca que produzia a turbina pro 930 Turbo, a KKK. Sim. Colocaram nesse motor, que é o tipo F106CB, e aí ele virou F106D, né? Sim. Esse motor. E aí o 2.0 V8 virou turbo com 220 cavalos. Um grande aumento de potência pra época. Pra época era um carro com desempenho fenomenal. E como toda boa Ferrari, com certeza andava menos que um Porsche, mas fazia muito mais som, que dava muito mais emoção. Exatamente. Né? Não que a gente tenha preferência por marca, lembrando sempre que Ferrari a vida inteira será mais legal que Porsche. Não concordo com isso, mas enfim, mas isso é pra um outro momento. Calma que a gente vai chegar lá. Né? Mas acho que a 308 ficou muito famosa na versão GTSI, por causa
da injeção também, que mudava muita coisa. Mas gente sabe que a gente tem um grande detalhe. Provavelmente você que tá assistindo, se não tiver a nossa idade ou se for um pouco mais velho... Não, a gente não pegou essa época. Mas um você, um tio seu, pai. o seu pai às vezes, deve ter assistido a série Magnum P.I. Exatamente. Puta série da Foi hora. onde a 308 decolou e teve muita venda por causa dessa série. Exatamente. E assim... E é, até hoje, pra quem era da época, um objeto de desejo. Sim. Até hoje, pra quem viu a série. E tem um ponto muito específico, porque essa série, ela tinha uma configuração da 308, ela era vermelha com o interno coio ali. Nessa configuração próxima, mais ou menos que a gente tá dentro que é o dessa que a gente unidade. tem hoje. Então, seguiu muito essa ideia de ter a vermelha com o interno bege, né? Mais ou menos marrom, como a gente vê hoje na maioria das Ferraris, né? Sim. Isso é um ponto muito bacana. Bom, e aí em 85 a Ferrari se despede da 308, mas continua com a carroceria e geração. Sim. Ela só dá um tapa no visual, né? Muito comum hoje. Que foi muito, esse carro aqui também segue um pouco esse estilo, né? Mas isso daqui a pouco pista. Abraço pista, exatamente. A gente tem a 328, né? Sim. 328. Ela segue com o mesmo motor, só que agora ele, em vez de ser 3.0, é 3.2. 328, ou seja, é um 3.2 V8, né? Também oferecido naquelas carrocerias GTB e GTS. Era já uma grande evolução. Tinha a sua versão turbo nela, né? Ela também veio já de fábrica, como a 308. Só que ela tem um pequeno diferencial. Ela trocou as turbinas KKK por uma turbina AIH. Cacete. AIHI. IHI, lembrei. IHI. Com water cooler, né? Isso, exatamente. É a grande diferença também, porque a turbina KKK não tinha um water cooler. Sim. Enfim. Então hoje em dia o Polo tem. Até um Polo tem um water cooler. Outro ponto legal da 328 é que ela foi a primeira Ferrari com ABS. Então, uma novidade pra época, né? Batia menos, né? Batia um pouco menos. Bom, e aí em 89 a gente vê a grande mudança. Que acho que foi um momento da Ferrari que ela entendeu que ela precisava mudar. Porque ela tá vindo com os modelos muito quadrados e a Porsche tava vindo já com os carrinhos mais legais. Mais legal, né? Mais bonito. E aí ela vem com a 348 em 89. Que no começo deu um pouco de pepino, né? Mas porque depois... o próprio cidadão da Ferrari virou e falou: esse carro é um lixo. Esse carro me mata também, né? Lembra? Tem esse pequeno detalhe. Esse carro é um lixo, ele vai matar alguém, né? Que aí depois começou, que aí foi quando, se o próprio dono da Ferrari, né, precisou parar para falar isso do carro dele. Exatamente. Começaram a mudar, né? Mas foi um carro muito bom. Foi um carro que teve uma evolução muito grande da 328. Isso. Né? E a gente tem um grande ponto, é que ela passou a ser o câmbio transversal. Embora sejam 5 grelhas, ele passou de posição longitudinal para posição transversal, ou seja, o câmbio deitadinho, de ladinho. E foi a última V8 aprovada pelo Commendatore. Exatamente. Então, il Commendatore. Que foi a última Ferrari que ele realmente estava ali vendo o que estava acontecendo. Exatamente, foi a última que ele fez. Uma grande diferença quanto a 328, a 308, é que os radiadores passaram a ser nas laterais. Sim. Diferentemente da 308, que era na frente. Então ele tira um pouco de calor do motor, porque é um pouco mais rápido. Além disso, menos, né? a linha de água dos radiadores, né, passou a ser nas portas. Então quando você pega uma 348 ou até mesmo outras Ferraris, elas têm as portas bem largas por causa disso. Depois, só na 355 que eles vão começar a passar aqui na lateral. Uma coisa que a gente deixou de falar um pouco foi do acabamento. A gente já teve contato, né, com algumas Ferraris mais clássicas. 308, 328 eu não me lembro. Não, 328 eu vi, mas nunca tive contato assim legal. E a 348 a gente já viu bastante, né, nos nossos passeios que a gente já fez. E olha, eu vou falar pra você, o acabamento era complicado. Mesmo pra época. Sim, a gente tava no momento que a Porsche tava passando por uma dificuldade financeira e a Ferrari não tanto, porque a Ferrari já tinha muito. Isso aí lá na história até mostra no filme, pra quem assistiu 60 segundos, me desculpa. Ford versus Ferrari. Sim. Nossa, lembrando de 60 segundos, nada a ver, mas enfim. No Ford versus Ferrari, que a Fiat comprou a Ferrari, então tava uma situação... Tinha grana. Bem ok, tava bem tranquilo. E, assim, é um acabamento, pra quem gosta, né? A gente que senta, e a gente que tem a oportunidade de sentar e olhar esses carros, sim. A gente vê que o acabamento de uma 348 na época era bem ruim. Deixava a desejar um pouco, na minha opinião, né? É claro que cada um tem a sua opinião, o seu jeito de ver as coisas. Sim. E em seguida, a gente tem aquela atualizaçãozinha da 348, que foi um facelift antes da 355.
Ah, é verdade, teve o facelift. Verdade, teve o facelift. Então a gente tem a Spider dela, que é a grande novidade do facelift, que é aquela versão Spider que não tinha, só tinha targa e que cupê. temos uma configuração linda no país. Nossa Senhora, é uma configuração maravilhosa e que a gente vê rodando muito. Vê rodando pra caramba. Depois a gente pula pra F355. O F355 que foi uma evolução na época, e hoje é um carro muito querido por todo mundo. Exatamente. É um carro... Vamos dizer, a última Ferrari clássica, antes deles começarem ali com a 360, que a 360 muda tudo. Eu acho, que a 348 ainda era mais clássica. Mas ainda mais clássica. É uma Ferrari que eu prefiro do que a 355. Do que a 355, até porque ela não tinha o câmbio F1, que começou a ser entregado na 355. Nas 355. Lembrando que a 355 também foi a primeira com airbag. Sim. Em 94, tanto que quando ela lançou, ela não tinha airbag. Depois eles passaram a ter airbag a partir, acho que, da linha 95. E aí em 97... 95, isso. Aí em 97 eles lançam o câmbio F1. Isso que é um ponto bacana. Que pode pegar, compra uma F1 que é mais barato. E troca o câmbio, só dá uma pancada no câmbio, põe o manual. Já era, exatamente. E aí a gente tem a grande, que eu acho linda, a 355 Spider, 1.800 horas de evolução, de projeto, de... trabalhar 1.800 horas dentro do túnel de vento para chegar a uma categoria Spider espetacular, né? Aquela Spider da 355 é sensacional. E aí a gente tem... E é linda, né? É, exatamente. E o ronco daquilo? Num túnel... Um tubizinho, hein? Não, tem um na túnel... Faria Lima Ring, né? Nossa. Aonde é? No México, é verdade. Tem uma pista de corrida que a gente conhece ali no México, a gente vai bastante. O pessoal que gosta de carro vai muito, por ser um lugar muito acessível. E dentro dela, né, pra chegar tem um túnel. Que as pessoas colocam um escapamento tube, a Caprovic em alguns carros e passam ali. Dia a gente pisa no subiu, pé, obviamente, porque tá no México é tudo liberado. E é uma pista fechada. Exatamente. E aí a gente ouviu uma 355 com tube, aquela amarelinha. Espetacular. Saudades México, infelizmente. Aí no momento que a gente não passa... dá pra ir. Infelizmente. Né? E a gente tem o dólar tá caro. Também, tá difícil de ir lá pro México. Mas a gente tem um ponto muito importante da 355. Aí a gente tem a 355, tem um ponto muito interessante. A Challenge, né? A 355 Challenge começou lá na 348, depois a gente teve a 355 Challenge. Isso é um ponto muito bacana. Mas você sabe qual que é a grande coisa da 355 Challenge? Você podia ir chegar num concessionário, comprasse a sua 355 GTB, exatamente. E aí fala, quero o Kit Challenge. Me dá um Kit Challenge porque eu quero ficar andando. Porque não tem, o carro não saiu de linha com o Kit Challenge. Só não, tem nenhuma, né? Nenhuma. O que eles faziam na época? Eles faziam o seguinte forma. A Challenge era um kit, então só tiveram 108 feitas, eram instaladas na concessionária, pronto, acabou. Você tem uma Challenge aí, vai fazer seu track day. Não, era um carro legalizado para as ruas, obviamente. Eu não lembro se nessa época era a Regina que trazia os carros, né? Não tinha ainda Ferrari. Tá, na época eu acho que aqui no Brasil a gente tava só a Regina. Não, a gente eu não lembro se era via Europa. Via Europa, mas a Regina trazia muito na época, né? E a gente só foi ter concessionária Ferrari licenciada. Foi na Via Europa, né? Antes da Via Itália, exatamente. Onde era a Lamborghini hoje. Onde era a Lamborghini. Se a gente achar uma foto, a gente vai estar colocando para vocês, obviamente. E aí a gente tem um pacote muito interessante para meio que acabar com a 355, que é o pacote série Fiorano, que foi introduzido em 99. Todas são Spider, pelo menos do que eu procurei, com câmbio F1 e com câmbio manual. Acho que foram 28 só feitas com câmbio manual. E ela tem uma série de mudanças. Freio mudou suspensão, o acerto do câmbio. Então mudou bastante coisa na 355 série Fiorano, como uma forma de despedir dela, né? Sim. 104 unidades produzidas, acabou a F355. E aí a gente entra num grande ponto da história da Ferrari, que a gente fala a era moderna, né? Que a gente pode começar. Que foi, eu acho que é onde começou realmente a Ferrari mostrar para o mundo que ela pode entrar em muitos mercados. Exatamente. Porque não é que era um carro barato, não é isso que eu quero dizer. Mas era um carro mais acessível, era um carro mais produzido, que é a 360 Modena. E aí a gente entra na era da 458 Itália. Que virou carro, né? Vamos ser sinceros, virou carro porque virou um carro usável. Lá em Frankfurt 2009, Ferrari, apareceu com a 458, aquele carro sensacional. Coitado do 997, né? 997 ali apanhou. Teve que dar uma apanhadinha. Já fazia tempo, né? Porque o 996 não era coisa mais bonita do mundo. Exatamente. E aí a gente tem grandes pulos, tanto de mecânica, o motor passou a ser 4.5 litros,
Aí virou Ferrari, o Ferrari F136F, 4.5, 570 cavalos. Ferrari divulga 570, mas na prática tem ali seus 520, né? A gente sabe que tem que tem uma roubalheira ali, né? Não é roubalheira, é uma forma de expressão italiana. De Tomaram colocar mais vinho. potência, Não, né? é que tomaram um vinho, comeram queijo e aí soltaram na... Foi um pouquinho a mais, né? Mas foi sem querer, né? Depois eles corrigiram isso. E aí a Ferrari passa a tirar o câmbio F1 de linha, bota um Getrag, o 7 DCL 750, Sim, que é um câmbio de dupla embreagem. O câmbio da SLS, que ficou ruim na SLS, ficou bom na Ferrari. Na Ferrari, exatamente. Até hoje é um câmbio muito bom. Hoje é um câmbio muito bom. Como é que tá passando um cavalo aqui? Bonito, hein? Belo cavalo. Mas eu prefiro o cavalinho rampante, é mais legal. O cavalinho com o V8 atrás. Todo sistema eletrônico e de suspensão feito pela Magneti Marelli e um design extremamente limpo, revolucionário, com... até hoje é atual, né? Não tem que falar como. E toda a parte de aerodinâmica foi escondida no design. Sim. Esse que é o ponto interessante dela. Era um design muito limpo. Muito limpo. Mas muito acertado, que eu acho que também foi uma coisa... Como a Modena foi pra época, a 458 foi pra nova década. Exatamente. Né? Eu acho que foram carros de década que marcaram. A Modena e a 450 Itália. Né? E aí... Após isso, da 450 Itália, vieram de novo... Né, com a maravilhosa Magnanima, que ainda não é a Ferrari mais bonita do mundo, mas é legal, que é a 450 Speciale. Exatamente. E a 450 Speciale aperta, que pra mim Speciale ou aperta, né, que é muito bonita também. Depois da 16M, pra mim, é a Ferrari mais bonita de todos os tempos. E a Ferrari tem F40, né, pai? F40 também dá uma derrubada, né? Tem F40, tem F50, mas enfim. Então, aí a gente tem a entrada também da carroceria Spider. A única diferença da carroceria Spider é que, em vez de teto de tecido, passa a ser um teto rígido, né? Vamos dizer assim, um teto normal, com abertura e fechamento em 14 segundos, coisa super rápida. Aí vem a 458 Speciale em 2013, com 605 cavalos divulgados. Side Slip Control 2. Side Slip Control foi o primeiro Side Slip. Primeiro dela. É verdade, o Side Slip Angle Control, SSC, vamos chamá-lo assim. SSC fica mais legal. Exatamente. E que sai de lado, você pode colocar, sair de lado. Tá feito. Brincar, né? E ela segura, é esse que é o ponto do SSC, porque o SSC segura ela, não deixa escapar, né? A gente sabe que não foi todo mundo assim, mas tudo bem, né? E aí a gente tem um ponto interessante na 458 Speciale, que ela foi um pouco mais limitada, 3.000 unidades produzidas, e aí eles lançam a aperta, segue naquelas 499 unidades. Sim. E aí a gente teve as versões de competição, teve as versões especiais, tal. Aí a gente chega no ponto que é início da era turbo da Ferrari. A nova era turbo da Ferrari, que não veio não só com a 488, né? GTB, mas com a Portofino. Exatamente. Mentira, a California T. A California T. A gente tem um ponto antes que é assim, o motor F154, Ferrari F154, que é o motor que a gente tem atrás desse carro, a Ferrari falou, vamos lançar com a Maserati? A Maserati fez isso no motor da 360 em 2001, quando eles lançaram a 360, o motor da 360 Model eles lançaram primeiro, não, minto, quando eles lançaram o motor da 360 Model eles lançaram o motor da o F136, aí depois eles vêm, né, lançando ali os outros carros da Ferrari, aí a Ferrari manda outro motor para Maserati, eles lançam o motor e a Ferrari lança um carro. Então, o Ferrari F154 foi mostrado na sexta geração da Quattripot, em 2013, e aí eles vão introduzir esse motor no ano seguinte, na California T, que foi um grande avanço na época. Um carro muito bom sair também. da California 30, que era a especificação de 2012, que era 30 cavalos a mais e 30 quilos mais leve, você vai para um motor turbo. Né? Já é um carro legal, a California aspirada. É um motor bem relativo da 458 Itália. Mais ou menos o motor ali da 430. Que é acho que o gargalo, né? Se tivessem usado o motor da 458 Itália, ia ser mais legal. Mas enfim. E aí foi o primeiro motor desde o motor da F40, né? V8 Turbo, né? Então foi o primeiro motor depois de mais de 27 anos ali. Isso foi o ponto o início, vamos dizer, do downsize da Ferrari. Sim. O ponto chave na redução de emissão de poluentes, né? Exatamente. E aí ela teve um grande lançamento usando o bloco desse carro, que é o 690T, que está hoje equipando o Giulia quadrifoglio, o Stelvio quadrifoglio. Os Alfas, né? Os Alfas, né? Tá equipando as versões quadrifoglio dos Alfas, né? Exatamente.
E aí ele pode ter algumas variações, então ele pode ser 2.9 no caso dos 6 cilindros, 3.8 que a gente encontra na California T, 3.9 que é o carro desse caso. Esse aqui é o caso desse carro. Da 488 GTB e da 488 pista. E a gente tem o 4.0 que é a maior novidade, que é na SF90, que ela é 3.990, essa aqui é 3.902. Então tem essa diferença, ele já chamou como 4.0. Né? Mas como a Mercedes fez com os motores 63. Sim, exatamente. E aí o primeiro carro que usa esse motor, né, central, na Ferrari, é a 488 GTB. 488 de 488 cilindradas cúbicas por cilindro, né? Centímetros cúbicos, desculpa, né? Aí eles instalam esse motor na traseira, usa o câmbiozinho G-Trag que já estava ali no negócio, que é o dupla embreagem de 7 marchas. Que é bom, é legal. As turbinas que são legais, que são da HI Honeywell, são feitas, né, de titânio e alumínida. Só uma curiosidade, as turbinas elas foram da IHI Honeywell. Que essas turbinas IHI, para quem ouviu a gente falando na época veio lá na 328, que aí foi na época que virou GTB e GTS Turbo, né, com sobrenome Turbo. Então é a mesma empresa, marca, né? Mesma empresa. Mas já tem uma história com a Ferrari. Exatamente. E aí a gente tem a 488 pista, a 488 Spider, que segue o mesmo conceito, né? Porque eles utilizam toda a estrutura 458, mas eles vêm com 50% a mais de downforce devido a um difusor que eles botam, que é um difusor ativo, né? Então ele abaixa a partir de 100... Eu não lembro o nome. Mas a partir de 100, 120 km por hora ele abaixa, dá um downforce maior, isso é muito bacana. Não precisa usar no Brasil não aerofólio. Precisa, tá? Porque o máximo é 120 por hora. Por favor, né? Não ultrapasse esse limite de 220 por hora. E aí a gente tem a 488 pista, que é o grande lançamento da Ferrari, acho que em 2018. Foi aquele pista maravilhoso, extremamente forte. Ela vem com várias coisas que vêm das 488 GTE e Challenge, né, que são as versões de competição da 488. Ela gera 720 cavalos com as trocas de turbina. A 488 GTB gerava 670. E a gente tem toda uma alteração de câmbio, suspensão, várias peças derivadas, né? Mas o grande lançamento da Ferrari com a pista foi o S-Duct, que é aquele Szinho que ela faz na frente, que ele faz o fluxo de ar para gerar o downforce. Então ele pega lá embaixo, quase no asfalto, para você e passa por cima do carro. Um melhor aproveitamento do chassi, que é uma coisa extremamente necessária para um carro de pista, né? Um semipista. E é um carro extremamente forte que usa um motor com 720 cavalos. Exatamente. Que, por curiosidade, nós temos nesse carro. Numa roupagem mais legal, mais bonita, mais confortável. Exatamente. 91 quilos foram poupados com a pista em relação ao 488 do GTB, devido ao uso excessivo de carbono, fibra de carbono, né? Alcântara, foi tirando aqui e ali. A 488 pista tem também dois grandes legais, que o rádio vira um opcional. Né? Que principalmente nas 488 Pilot que a gente tem aqui no país, não tem rádio, uma delas. Tem uma outra cor, acho que é a Nero. Aquele Neropaco, vamos dizer assim. Eu não vou lembrar o nome certo, ela também não tem rádio, legal. A gente já tinha decorado as configurações, mas já esqueceu a pandemia deu um probleminha. Exatamente. E lembrando que, como lá nos anos 80 a 308 GTSI foi utilizado em Magnum PI, em 2018 teve um reboot de Magnum PI e eles usaram a 488 Spider, isso foi bem bacana. E aí a gente chega aqui neste carro, né? Que na F8 Tributo, que é uma 488 pista remasterizada. É só para vender mais, né?